Então, bom dia a todo mundo. Hoje a gente inicia a terceira apresentação do nosso ciclo de palestra, né? A gente está bastante feliz que está acontecendo tudo certo, está vindo pessoas muito boas compartilhar aqui com a gente os conhecimentos. Hoje vai ser a apresentação da Pamela, a professora Pamela. Ela vai falar um pouquinho sobre desfechos de implementação. Então, vai compartilhar um pouquinho, um pouquinho do mundo que ela sabe sobre a implementação. E eu queria dar alguns avisos para o pessoal que vem acompanhando o ciclo de palestras, avisar que a palestra do dia 31, que seria a palestra da professora Gisela, ela acabou tendo que ser mudada para o dia 29 por causa do feriado. A gente fez todo o cronograma e a gente não se atentou que o feriado, o dia 31 é uma emenda de feriado, então ele vai acabar mudando pro dia 29. E eu acho que é isso. E também eu vou, conforme for passando a apresentação da Pamela e durante toda a palestra, eu vou mandando no chat o link do Forms para vocês preencherem para controle de presença e para emissão do certificado também, tá bom? Então, é isso. Rafa, você tem mais algum recado? Não, acho que é isso mesmo, Kate. Acho que É é isso isso? mesmo. Vamos começar. Então vamos começar. Pamela, a aula é toda sua. Bom, obrigada, Kendi, obrigada, Rafa. Eu queria agradecer aí a Rose também, né, a Cris, que são coordenador e vice-coordenador aqui do programa. É um prazer ter aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema, esse mundo que eu venho descobrindo ali desde o meu mestrado, né? Bom, eu sou aqui da casa, sou aluna de doutorado, mas eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Se eu olhar um pouquinho aqui para o lado é porque eu estou com um chat aberto aqui, uma outra tela aqui, tá bom? E se eu for falando um pouquinho muito rápido, vocês podem me parar e aí a gente retoma algum ponto que não ficou claro, tá? Bom, eu vou tentar passar aqui minha apresentação. Vocês estão vendo aí tudo certinho, né? Bom, eu queria começar aqui falando um pouquinho da minha trajetória. Alguns de vocês são meus colegas desde a graduação, né? Outros aí ingressaram no meio do caminho e a gente vem se conhecendo. E eu gostaria de começar minha trajetória pela graduação na Unicid, né? Foi em 2015, e o Kendi faz muito parte disso, né? Ele foi meu monitor em uma das matérias lá, em 2015, Anatomia do Aparelho Locomotor. Ele fazia iniciação científica na época, com a Lucila Costa, e aí eu vendo o olhinho dele brilhar ali com a pesquisa e tudo, eu me interessei. E aí, em 2016, eu comecei a fazer monitoria também com a Lucila, e gostei desse mundo aí da pesquisa, comecei a frequentar as reuniões do Brazilian Back Pain Research Group, só que naquele momento não tinha nenhum projeto de pesquisa que eu pudesse auxiliar ali durante a graduação. E aí, em 2017, né, eu comecei a participar como aluna de iniciação científica no projeto de doutorado do Kendi, né? Então, o Kendi faz muito parte aí da minha história, eu gosto de pontuar sobre isso. Talvez se não fosse ali ele, naquele momento, talvez meu caminho teria sido um pouco diferente, né? E aí a gente foi contemplado com uma bolsa do CNPq, da iniciação científica, e aí, em 2018, era meu último ano de graduação e eu meio que sabia qual o caminho que eu gostaria de seguir, que seria a área acadêmica, não sabia se era mais lecional, se eu gostaria de ir para a pesquisa em si, mas eu gostaria de ir para um mestrado. E aí o Luiz Espanhol já tinha voltado, né, para o Brasil, que hoje é o meu orientador de doutorado, e aí tinha um grupo de pesquisa junto com o professor Alexandre Dias Lopes, que era o Spurning, né, onde tinha algumas reuniões ali mais voltada para a área do esporte. E eu comecei a participar também dessas reuniões, e aí comecei a conduzir um projeto de mestrado já com o professor Luiz, né? Eu tive a sorte ali durante a minha graduação ter professores como a Cris e no estágio também, que já era parte do programa, tive a professora Rose como professora também, então eu tinha esse contato com professores que davam aula na pós-graduação, então isso acho que fez eu também querer seguir um pouco mais esse caminho. E aí, em 2019, eu comecei o meu mestrado também na Unicid com bolsa da FAPESP, né? Essa bolsa ela foi concedida devido a um projeto maior do professor Luiz, ele tinha um projeto de jovem pesquisador, né? E aí, meu projeto fazia parte desse projeto maior, né?
Mas aí, em 2020, nós começamos a fazer algumas colaborações com o grupo do professor Bruno, né? E com alguns alunos dele, por exemplo, a Lívia, a Lisandra, o Rafa, que estavam no mestrado também naquela época. Junto disso, nós começamos também, nós demos nome ao nosso grupo de pesquisa, que é o SciPL, né, que o nome é Epidemiology Implementation Science Research Group, e o acrônimo é SciPL, né? E aí, junto com ele, meio que, na verdade, por causa do Journal Club, nós demos um nome para o grupo. Journal Club são reuniões semanais que a gente conduz até hoje, né? Geralmente a gente discute algum artigo científico ou também algum capítulo de livro, por exemplo, de estatística, inferência causal, tá? E aí, em 2021, então, eu finalizei o meu mestrado. Eu sabia também, no final do meu mestrado, que o que eu queria fazer era ser pesquisadora, era fazer ciência, produzir ciência. Então, o meu caminho ali meio que natural seria ir para um doutorado, né? E aí, em 2022, eu ingressei no doutorado aqui na Unicid, com bolsa CAPES dessa vez, né? E aí, nós meio que demos continuidade, estamos dando continuidade aos projetos do meu mestrado. Então, estudando lesão relacionada à corrida, implementação de programas ou ferramentas tecnológicas. Em 2023, eu comecei uma pós-graduação no fisiortopedia, né, com bolsa. Então, eu terminei essa pós em 2024 e continuo agora conduzindo os projetos do meu doutorado, ainda sobre prevenção de lesão na corrida e implementação desse programa. Bom, então, antes aqui, entrando no tema, eu sei que o Foucault trouxe aqui algumas definições e o Bruno também, mas eu gostaria de reforçar aqui o que é, então, a ciência de implementação, né? Que é o estudo científico de métodos para promover o uso sistemático de intervenções, inovações, estratégias baseadas em evidências para melhorar a saúde. Esse artigo aqui, acho que o Bruno até citou na aula passada, né, que ele falou sobre os delineamentos de estudo na ciência da implementação. Bom, seguindo mais adiante, tem um editorial muito legal que foi publicado em 2023 pelo grupo, né, pela Rede de Ciência da Implementação Brasileira, que é o BRAINS, né? Acho que a Gia aí faz parte, a Rafa, o Kendi, né? E ele traz um pouquinho dessa diferenciação do que seria a ciência da implementação e a ciência da disseminação. Então, já que a ciência da implementação é o estudo dos métodos para incorporar a pesquisa no dia a dia, a ciência da disseminação é como difundir de maneira ativa esses resultados de pesquisa, tá? E aí, nesse editorial também, eles trazem um pouquinho do panorama da ciência da disseminação e implementação no Brasil e no mundo. Então, hoje existem aqui 7 grupos de pesquisa registrados em disseminação e implementação no Brasil. Segundo o CNPq, nós temos cerca de 100 pesquisadores brasileiros e de outras nacionalidades registrados e certificados nessa área. E segundo a CAPES, desde 2017, mais ou menos cerca de 50 teses ou dissertações foram produzidas nessa área. Então, é uma área que vem aí em grande crescimento. Eles também trazem para a gente um pouquinho do panorama, né, que são as áreas que têm destaque na pesquisa de disseminação e implementação. E aqui, em primeiro lugar, liderando aqui esse ranking, né, nós temos a enfermagem, seguida pela saúde coletiva, farmácia, medicina, ciências biológicas, seguida pela educação física, nós da fisioterapia em sétimo lugar, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, administração, ciências sociais e políticas e educação. Então, a gente consegue ver que nós, da área de saúde, de maneira geral, estamos preocupados em trazer as pesquisas científicas para a prática clínica. Bom, e aqui seguindo então, vamos entrar nos desfechos de implementação, né? Mas primeiro, o que seriam isso? Esse estudo aqui também, ele traz uma definição, né? Bem precisa, bem simples, baseada em outros estudos, né? Mas desfechos de implementação seria o processo de cuidado ou medidas de qualidades para avaliar os efeitos de estratégias de implementação, tá? Para guiar aqui a nossa aula,
eu vou utilizar esse artigo que foi publicado em 2011 da Enola Proctor. Ela propôs ali uma taxonomia junto com outros autores sobre as definições de diversos desfechos de implementação. E ela traz para a gente ali cerca de 8 desfechos de implementação. Bom, um primeiro desfecho que eles propõem, que é bastante utilizado, é a aceitabilidade. O que seria, então, a aceitabilidade? É a percepção de que determinada intervenção, serviço, prática ou inovação... Então, pessoal, uma coisa que o que pode ser implementado, né? Pode ser um serviço, uma tecnologia, uma prática, uma intervenção ou uma inovação, tá? Então, sempre que eu falar do que pode ser implementável, eu vou falar sobre intervenção, acho que é porque é o que a gente trabalha mais, mas ela pode se referir a uma tecnologia, por exemplo, tá? Então, a aceitabilidade é a percepção de que determinada intervenção é agradável, palatável ou satisfatória. E aí, o que pode ser aceitável? Como eu disse, uma intervenção, uma prática, um serviço em determinado contexto e ambiente. Então, quando a gente fala de ciência da implementação, a gente fala muito sobre um contexto específico, né? Então, tem diversos frameworks também falando sobre isso. E que as perspectivas que a gente pode avaliar a aceitabilidade pelas partes interessadas, pelo provedor, pelo consumidor também. E a aceitabilidade, ela tem, às vezes, muita confusão com a satisfação, mas elas são conceitos diferentes. A satisfação, ela é mais ligada à experiência geral com algum serviço, como o tempo de espera e o ambiente que você está. E aqui, para continuar, eu trouxe alguns exemplos de alguns estudos, tá? Que avaliaram de algumas maneiras, às vezes similares ou diferentes, a aceitabilidade. Por exemplo, nesse estudo aqui, ele foi conduzido aqui pelo grupo do professor Bruno, que liderou esse estudo foi o Yuri Fiorati, né? E eles avaliaram o ajuste do programa, que englobava a aceitabilidade, a adequação e a viabilidade, que também são desfechos de implementação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a usabilidade do sistema, porque era uma intervenção online, os custos sociais e a viabilidade do estudo principal. Nesse caso aqui, é um estudo piloto do programa reabilitador. Para aceitabilidade, adequação e viabilidade, eles usaram 3 ferramentas que são bem semelhantes, tá? Então, eu vou falar sobre elas 3, depois eu falo sobre os resultados dela. Elas são 3 ferramentas, a IAM, a IAM e a FIM, tá? Elas possuem 4 itens que são pontuados de 1 a 5, então concordo fortemente, discordo fortemente. E as pontuações mais altas, elas indicam níveis mais altos de aceitabilidade ou adequação e viabilidade. Nesse caso aqui da aceitabilidade, com o programa reabilitador, eles viram conceitos como, por exemplo, eu aprovo o programa reabilitador é atraente, eu gosto do programa reabilitador. E eles viram isso nos 2 grupos, o grupo intervenção e o grupo controle. E ali, de maneira geral, a gente viu que o programa reabilitador, ele teve uma boa aceitabilidade pelos usuários, com uma média de 4,5 pontos. Essa ferramenta aqui, para quem tem interesse e for conduzir pesquisas, ela já foi traduzida e adaptada para o português brasileiro também pelo grupo aqui de pesquisa do professor Bruno. Bom, um outro modo aqui que a gente avaliou a aceitabilidade é por esse estudo que eu pude colaborar com os alunos do professor Bruno, né, durante o mestrado. Então, foi uma daqueles estudos que eu citei como colaboração, que aconteceram ali em 2020, durante a pandemia, né? E o objetivo era entender a aceitabilidade, as preferências e necessidades na telereabilitação, tanto pelos fisioterapeutas quanto pela população em geral. Nós fizemos de uma forma um pouco semelhante, tá? Mas nós não usamos a mesma ferramenta. Então, aqui para esse contexto, também era pontuado de 1 a 5, né? Então, discordo fortemente, concordo fortemente. E algumas das perguntas eram: o quão confiante você se sente oferecer seus serviços por meio da telereabilitação? Isso quando a gente gostaria de saber a aceitabilidade, né, pelos profissionais de saúde, no caso aqui, fisioterapeutas.
Quando era para consumidores, uma das perguntas era: como você se sente em relação à ideia de participar da telereabilitação? Ou você participaria de um programa de telereabilitação? E aí, por fim, a gente pôde perceber que, nesse caso, né, nessa parte específica, ele era um questionário de mais ou menos 6 perguntas, isso dependendo se era fisioterapeuta ou se era consumidor, né? E aí, para esse contexto aqui específico dessas perguntas, a gente pôde ver que cerca de 52% dos fisioterapeutas estavam confiantes ou altamente confiantes em entregar os seus serviços por meio da telereabilitação. Cerca de 35% não estavam confiantes e 11% eram indiferentes a entregar ou não a fisioterapia por meio, né, da telereabilitação. Já quanto aos consumidores, eles pareciam estar mais receptivos com essa ideia da telereabilitação ali no início da pandemia. Cerca de 60% estavam confiantes ou altamente confiantes de receber serviços por telereabilitação e 77% participariam da telereabilitação. Aqui, como eu trouxe o conceito de satisfação, eu também quis trazer aqui um exemplo. Esse estudo foi também uma daquelas colaborações que surgiram em 2020. Ele ainda não foi publicado, ele está em revisão nesse momento, né? E um dos objetivos era ver a experiência do usuário com uma ferramenta de triagem e aconselhamento para indivíduos com suspeita de Covid-19. Como nós mensuramos a satisfação nesse caso? Nós tínhamos 2 questões pontuadas de 0 a 11 pontos. Uma questão era relacionada à experiência com a ferramenta. A segunda questão era relacionada à recomendação da ferramenta para amigos e familiares. E também a satisfação geral, que nós fizemos a média das 2 questões. Quanto à satisfação, né, quanto à experiência com a ferramenta, nós tivemos uma média de 7,94 pontos. Quanto à recomendação, uma média de satisfação de 8,14 pontos. E a satisfação geral com essa ferramenta era de cerca de 8,4 pontos. Bom, para satisfação ou aceitabilidade, até, né, onde a gente tem feito aqui, produzido os estudos, não tem um ponto de corte, então isso vai variar conforme o contexto, né, ou a ferramenta, por exemplo, que você está utilizando. Então, se maiores níveis indicam uma maior aceitabilidade ou satisfação, então se a sua ferramenta, nesse caso, tem uma maior pontuação, né, ela vai ter, então, uma maior aceitabilidade ou satisfação. Mas isso vai variar de acordo com o que já tem na literatura. Então, tem alguns estudos, por exemplo, esses da pandemia, eles ainda não tinham muito norte, a gente não tinha com o que botar algum ponto de corte do que se era muito ruim ou muito bom, mas de maneira geral a gente classificou como uma boa aceitabilidade ali o reabilitador, uma boa satisfação com a ferramenta tecnológica também. Bom, seguindo aqui, então, um outro desfecho de implementação é a adoção. A adoção é a intenção ou ação para tentar ou usar uma inovação ou intervenção baseada em evidências. Ela pode ser avaliada da perspectiva ou nível do clínico, provedor ou da organização em que essa intervenção ou inovação está sendo implementada. E aqui, como exemplo, eu trouxe também esse estudo da COVID, né, que a gente também mensurou a adoção dos usuários a uma ferramenta de triagem e aconselhamento para indivíduos com suspeita de COVID-19. E como que nós operacionalizamos, então, a adoção? Bom, nós pegamos primeiro o número de indivíduos que de fato utilizaram a ferramenta tecnológica e dividimos pelo total de indivíduos que tiveram a intenção de usar essa ferramenta. Nesse caso aqui, nós tivemos 265 pessoas que utilizaram até o fim a ferramenta e 1.081 pessoas tiveram a intenção de utilizar. Nesse caso, nós tivemos uma adoção de 24,5%. A adoção, como não é uma escala, acho que fica mais difícil a gente dizer se foi uma boa ou uma adoção ruim, mas para esse contexto,
como era, a gente estava testando uma ferramenta tecnológica muito no início da pandemia da Covid, né? Nós classificamos para esse artigo aqui uma adoção razoável. Então, isso era baseado no contexto que a gente estava inserido e testando a ferramenta. Talvez para contextos diferentes, isso tenha sido uma baixa adoção com a ferramenta. Bom, um outro exemplo aqui, esse estudo fez parte do meu mestrado, tá? Ele é o protocolo de um ensaio controlado randomizado pragmático híbrido do tipo 1. Então, a gente estava interessado em ver desfechos mais relacionados a desfechos clínicos, mas nós também gostaríamos de avaliar desfechos relacionados à implementação. O programa Running Tree, ele é um programa que foi entregue através de um website, né? E ele tinha duas estratégias. Então, o programa completo, que a gente chama, ele entregou o monitoramento de carga através de um algoritmo online a cada 2 semanas. E nós entregamos também conteúdos para os indivíduos em semanas diferentes sobre, por exemplo, como progredir semanalmente, o que é alongamento, o que é aquecimento, por como fazer um aquecimento, tipos de pisada, tipos de tênis de corrida. Então, o objetivo era ver a efetividade desse programa na prevenção de lesões relacionadas à corrida por 12 meses e também avaliar o processo de implementação desse programa. E aí, um dos desfechos de implementação que nós vamos avaliar é a adoção. Nesse caso, para a adoção, nós pegamos o número de corredores do grupo intervenção, que vão ter uma taxa de adesão média igual ou superior à taxa média, dividido pelo número total de indivíduos do grupo intervenção. E aí nós teremos a adoção com o programa Running Tree. Bom, seguindo então, um próximo, a gente vai falar de 8 desfechos, a gente está aqui no terceiro, que é a adequação ou apropriação. A apropriação é o ajuste, relevância ou compatibilidade de uma intervenção para determinado contexto, provedor ou consumidor, tá? Então, é quão ajustável, quão compatível aquela intervenção é naquele contexto. A adequação ela é semelhante à aceitabilidade, mas os pesquisadores em ciência da implementação, eles recomendam que a gente faça uma distinção entre esses dois construtos, esses dois desfechos. Porque determinado tratamento ele pode ser percebido como apropriado, mas ele pode não ser aceitável. E também diferentes indivíduos ou provedores, né? Eles têm diferentes percepções relacionadas ao que é adequado ou não. E essas percepções, elas são influenciadas pelas regras de uma organização ou pela cultura em que está inserido ou pretende ser implementada tal intervenção ou tecnologia. Bom, aqui no estudo do Running Tree, nós operacionalizamos a adequação da seguinte maneira. Nós entregamos também um questionário de comportamento e implementação durante 12 meses em 4 pontos no tempo. A adequação ela foi avaliada a partir de 3 perguntas. A primeira pergunta e a segunda, elas são bastante similares, né? Uma pergunta, qual aspecto do programa você acha que está ajudando mais na prevenção de lesão? E a outra é, qual aspecto do programa você acha que está ajudando menos na prevenção de lesão relacionada à corrida? E quais aspectos podiam ser esses? Seria o feedback, que era uma regrinha, né, de progressão, né? De mais ou menos de 10 a 30% de progressão do volume de corrida a cada 2 semanas, como evoluir semanalmente, o aquecimento e alongamento. Então, a gente entregou conteúdo sobre esses temas. Diferenciação de sintomas, por exemplo, de dor muscular de início tardio ou de inflamação, tipo de pisada, tênis de corrida, exercício de condicionamento ou nenhum. Então, ele podia colocar ali qual que ele achava que ajudava mais e qual que ele achava que ajudava menos na prevenção de lesão. E, por fim, nós avaliamos a adequação de acordo com o formato de entrega desses conteúdos,
que aí era a pergunta 11 do questionário, que era qual dos elementos para transmitir informação sobre o programa você gostou mais ou prefere, ou preferiu? E aí, esses conteúdos, eles foram entregues conforme texto, infográfico ou vídeos. E ele também poderia dizer que ele não gostou de nenhum desses formatos. E aqui, no piloto do reabilitador, né, nós temos aquela ferramenta, a IAM, que ela é escalonada em 1 a 5 pontos, e quanto pontuações mais altas, aqui nesse caso, melhor a adequação desse programa. E aí tinham 4 itens, que era, por exemplo, o programa reabilitador, ele parece adequado, ele é compatível, ele é aplicável, né? Ele parece ter uma boa combinação. E aqui, nesse caso, eles viram que a pontuação total do reabilitador, na média, no grupo intervenção, era de 4,5 e no grupo controle 4,1. Então, aqui a gente pode dizer que, nesse caso, que o programa reabilitador, ele era adequado ou apropriado. Vou ver aqui o chat. Se tiver alguma pergunta aí, vocês, por favor, me parem, tá? Bom, e essa ferramenta também, ela foi traduzida e adaptada para o português brasileiro. Então, quem tiver interesse em conduzir pesquisas aí nessa área, já temos uma ferramenta traduzida e adaptada. Bom, seguindo em frente, então, nós temos também os custos relacionados à implementação, que seria o impacto financeiro de uma intervenção ou de uma inovação, né? Aqui a gente vai ter a próxima palestra do ciclo, né? Acho que a Gi vai falar muito bem sobre isso. Nós temos a Cris e a Gi, que já vem promovendo aí também o grupo delas de avaliação econômica. Então, acho que é de quinta-feira as reuniões também, às 6h30, que elas vêm discutindo ferramentas, como avaliar, aspectos mais teóricos sobre isso. E no ciclo de palestras também a gente vai ter, né, a próxima palestra vai ser sobre avaliação econômica. E aí os custos da implementação, eles são complexos e tem 3 níveis de complexidade, né? A complexidade de entrega dessa intervenção ou inovação, a complexidade da estratégia para a implementação e a complexidade do ambiente, né? Aí, nesse caso, a gente pode pensar na implementação de algo num consultório ou, por exemplo, num hospital. Então, talvez os custos relacionados à implementação no hospital podem ser maior do que o custo em um consultório específico. Como exemplo aqui, a gente tem como a gente operacionalizou aqui, ou como a gente vai avaliar os custos de implementação do programa Running Tree. Como eu comentei com vocês, o programa Running Tree ele foi entregue por meio de um website. Então, nesse caso aqui, nós vamos contabilizar os custos para o desenvolvimento da plataforma desse website. Além disso, nós vamos também contabilizar os custos com a gravação dos vídeos. Então, aqueles conteúdos, alguns deles foram gravados, então era entregue em vídeo. E também o tempo, além do tempo da gravação, o tempo de edição dos vídeos. E como o algoritmo de controle de carga, ele era entregue por uma plataforma, né? Essa plataforma era o Typeform. E aí ele tem os custos anuais do Typeform também. Então, nós vamos medir os custos de implementação do Running Tree dessa maneira. E a gente pode medir também os custos de implementação através de dados administrativos, questionários ou diários de custos. Bom, aqui, chegando no nosso 5º desfecho de implementação, a gente tem a viabilidade. Acho que o Bruno e o Foucault também comentaram um pouquinho sobre isso, né? Mas o que seria, então, a viabilidade? É até que ponto uma intervenção pode ser usada ou realizada com sucesso em determinado contexto. Ela é observada retrospectivamente e ela pode explicar o sucesso ou fracasso de uma intervenção.
Como que a gente pode ver isso? Através das baixas taxas de recrutamento, retenção ou participação dos indivíduos com essa ferramenta ou intervenção. Um exemplo clássico é a vacina da Covid-19, né, lá em 2020, porque ela era altamente aceita, apropriada, mas ela não era viável aqui no Brasil naquele momento, porque nós não tínhamos recursos para produzir aquele tipo de vacina naquele ponto no tempo. Ela pode estar relacionada, né, a viabilidade com adequação, porém também os pesquisadores de implementação, eles sugerem que a gente mantenha uma distinção, né, porque um programa ele pode ser adequado, mas ele pode não ser viável, o que pode ser o caso aqui, como exemplo, a vacina da Covid-19 em 2020. Uma outra ferramenta também aqui que a gente pode usar é a FIM, né, onde eles avaliaram, o programa reabilitador parece implementável, possível, factível, ele parece fácil de ser utilizado. Então aqui, quanto pontuações mais altas, melhor a viabilidade daquele programa, no caso aqui o reabilitador. Então aqui também a gente observa que teve uma boa viabilidade de conduzir o reabilitador. Agora, uma outra perspectiva que a gente pode avaliar a viabilidade é de acordo com a condução de um outro estudo. Nesse caso aqui, do programa reabilitador, como eles estão fazendo o estudo piloto, eles gostariam de ver também a viabilidade de conduzir um ensaio controlado randomizado de fato, né? E aí, para isso, nesse piloto, eles estabeleceram alguns critérios. E quais foram eles? Eles queriam ver, os critérios eram se 50% ou mais dos participantes eles eram randomizados, né? Se cerca de 70% dos participantes do grupo intervenção eles iriam concluir o programa de 8 semanas. Se os indivíduos, mais de 70%, eles terminariam a coleta, né, no pós-intervenção, e menos de 10% dos eventos adversos causados pela intervenção. Se o reabilitador atendesse nesse estudo piloto esses critérios, eles conduziriam um estudo controlado randomizado. E aqui o que eles viram é que o programa reabilitador, né, cerca de 98% dos indivíduos que eram contatados inicialmente, eles foram capazes de ser randomizados. 77% dos participantes do grupo intervenção terminaram o programa de 8 semanas, lembrando que o critério era 70%. Aqui, 87% terminaram a coleta de dados no pós-intervenção e eles não observaram eventos adversos. Então, isso queria dizer que conduzir um ensaio controlado randomizado do programa reabilitador, ele era viável. Bom, seguindo aqui, nós temos a fidelidade também, que é um dos desfechos de implementação. Bom, o que seria então a fidelidade? Ele é um grau em que uma intervenção foi entregue como planejado pelos desenvolvedores ou pesquisadores, tá? E ela envolve 5 dimensões diferentes. Então, ela pode ser avaliada quanto à adesão ao protocolo de um programa, a dose ou quantidade que foi entregue, a qualidade de entrega, a capacidade de resposta ou envolvimento dos participantes com essa intervenção ou tecnologia, e a exposição a essa intervenção ou programa. Ela pode ser avaliada através de questionários, autorrelato, observações diretas também, ou por entrevistas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem aqui, relacionado ao Running Tree também, que a fidelidade ela foi avaliada pegando o número de componentes do programa Running Tree que foram implementados como a gente idealizou, dividida pelo número total desses componentes. Então, nós tínhamos 9 componentes, né, no total. A gente vai ver qual foi implementado da maneira que a gente idealizou e vamos dividir pelo número total dos componentes, nesse caso 9. Aqui, um outro exemplo,
né? É o estudo da Marina, que está aqui fazendo doutorado na Unicid também, que eu acho que o Bruno comentou aqui também na semana passada. Ele é um ensaio, é o protocolo aqui de um ensaio controlado, randomizado, pragmático, híbrido do tipo 3. Então, os objetivos principais eram ver a implementação de 3 estratégias de implementação online, né, de um programa online de educação indoor no SUS, e os objetivos secundários deles eram ver melhora de dor ou função, por exemplo, né? O apelido carinhoso aí, ou o nome desse programa é o educador, então talvez eu vou me referir a ele daqui para frente falando como educador, tá? Aqui no estudo do educador, eles vão avaliar de uma maneira mais qualitativa também. Então, eles vão pegar aqui um especialista em dor, eles vão pegar 10% das reuniões que eram gravadas e vão avaliar, né, como que foi entregue essa intervenção com base nos manuais iniciais, então, como eles idealizaram. E vão ver o conteúdo e a qualidade dessas reuniões gravadas. Depois, se a Marina quiser fazer algum apontamento aí sobre o estudo, eu acho que ela está por aqui, por favor. Aqui, seguindo quase para o fim da parte de desfechos, nós temos a penetração. A penetração seria a integração de uma intervenção em determinado ambiente de serviço e em todos os seus subsistemas. Ela pode ser medida através de auditoria, listas de verificação, dados administrativos e também por questionários. E ela é operacionalizada da seguinte maneira: a gente pega o número de pessoas elegíveis que usam o serviço, dividida pelo número total de pessoas elegíveis para o serviço. Ou, por exemplo, a gente pode ver da seguinte maneira a penetração. A gente pega o número de provedores que prestam determinado serviço ou que foram treinados para entregar aquele serviço, né, que estão entregando aquele serviço ou intervenção, dividido pelo número total de provedores treinados para entregar aquele serviço. Aqui, no programa Running Tree, a gente vai avaliar da seguinte maneira. A gente vai pegar a proporção dos indivíduos que eles acessaram por meio de login e senha, ou seja, que se registraram de fato no website, dividido pelo total de usuários que só acessaram a página de registro. E aí a gente vai ver a penetração. Uma outra maneira é pegar o número de clínicos que entregam uma intervenção, dividida pelo número total de clínicos que são treinados para entregar aquela intervenção. Bom, e por fim, o último desfecho aqui de implementação que a gente vai discutir hoje é a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é até que ponto um tratamento ele é mantido ou institucionalizado dentro de um ambiente de serviço. Ela tem cerca de 3 estágios, né, para que a gente considere que ela foi institucionalizada, que seria a passagem, que eles que eles dão como exemplo geralmente a transição de ter um financiamento temporário para um financiamento permanente. Então, eu posso chegar com o programa Running Tree, falar que ele foi efetivo, tudo mais, testar ele por um tempo, mas depois uma outra empresa falar, não, eu vou implementar isso aqui, uma assessoria, esse programa, e ter esse financiamento aí permanente. O outro aspecto ou estágio que a gente fala é o ciclo rotina, que é repetir a importância, né, de utilizar essa intervenção ou inovação nos comportamentos da organização. E aí nós temos, por fim, o nicho de saturação, que é a medida em que uma intervenção, né, ela é integrada em todos os subsistemas de determinada organização. Eles comentam que a penetração e a sustentabilidade eles estão relacionados, porque, de maneira geral, uma maior penetração ela pode contribuir para uma maior sustentabilidade. Lembrando que a penetração ela é a integração, né, de uma intervenção ferramenta num sistema. E a sustentabilidade, então, é quanto isso pode ser mantido ao longo do tempo.
aqui eu trouxe o exemplo do educador quanto à sustentabilidade, que eles vão avaliar de maneira qualitativa por um grupo focal com os gerentes das UBSs, depois de apresentar os resultados do programa, e aí eles vão discutir sobre a manutenção, né, ou sustentabilidade do programa educador nas UBSs, e também pelas taxas de respostas dos usuários do grupo síncrono, e também através das ações para descontinuidade desse programa em entrevistas qualitativas. Então, a gente pode ver que a gente pode integrar diferentes métodos para mensurar a sustentabilidade, por exemplo. Bom, então, nós falamos aqui sobre 8 desfechos de implementação, que foram a aceitabilidade, que é a percepção de que determinada intervenção ou inovação é agradável, palatável ou satisfatório, que ela é diferente da satisfação, que é a experiência, né, com um serviço. A gente falou sobre a adoção, que é a intenção ou decisão para usar uma inovação ou intervenção. A adequação ou apropriação, que é o ajuste ou relevância em relação a uma intervenção para um determinado contexto. Os custos de uma intervenção, né, que seria o custo de implementação, que é o impacto financeiro de uma intervenção ou inovação. A gente falou também sobre a viabilidade, que é até que ponto uma intervenção tem sucesso dentro de determinado contexto. A fidelidade, que é o grau que essa intervenção ou inovação foi entregue conforme planejado a priori. A penetração, que é a integração de uma intervenção em um ambiente de serviço. E a sustentabilidade, que é até que ponto uma intervenção ela pode ser mantida ao longo do tempo em um ambiente de serviço. Bom, um outro ponto que eu quis trazer para vocês é que como esse estudo foi publicado lá em 2011, os autores eles fizeram um mapeamento depois de 10 anos do progresso que a gente teve na ciência de implementação e também do estudo dos desfechos de implementação. Eles fizeram aqui um mapeamento, então esse estudo foi publicado em 2023, mas a análise deles foi uma Scope Review. Eles pegaram estudos publicados desde 2011 a 2021, tá? E aí aqui eu quis trazer 2 aspectos, que foi um aspecto regional sobre estudos em ciência da implementação, que eles trouxeram tanto países específicos ou a ciência da implementação em continentes, tá? E também quais os desfechos de implementação mais estudados nesse período. Então, aqui, quem lidera as pesquisas, né? Eles avaliaram 400 estudos, então, assim, foi bastante coisa que eles conseguiram avaliar, né, nesses 10 anos. Quem lidera aqui o ranking é os Estados Unidos, com 57% ali, seguido pela Europa, de maneira geral, com 16% das pesquisas em implementação, seguido pela África, com 10%, pelo Canadá, 6,5%, a Austrália, 4,5%, a Ásia, de maneira geral, com 4%, a América Central, com 1,8%, e nós aqui da América do Sul, nós estamos em 8º lugar nesse ranking, com 1,5% da produção em ciência da implementação. E aí, um outro aspecto que eles trazem são, então, os desfechos mais estudados até então. Então, a aceitabilidade, ela lidera esse ranking com 52,1%, seguida pela fidelidade e a viabilidade, depois a adoção e a adequação, a penetração e a sustentabilidade, e, por fim, os custos, né? Para mim foi um achado interessante, porque eu imaginava, não sei se é porque no nosso contexto aqui, Unicid, a gente vem falando sobre custos há um bom tempo, né? Então, para mim, de maneira particular, fiquei um pouco surpresa de saber que os custos estão ali com 7,8% da produção sendo estudado por pesquisadores em implementação. Bom, um outro aspecto que o Kendi me pediu para falar foi um pouquinho sobre as teorias, os modelos e os frameworks, né? E aí eu quis trazer algumas divisões, porque isso causa
um pouquinho de confusão, porque as ferramentas que às vezes são consideradas modelos, elas também podem ser ferramentas para avaliação da implementação. Então, eu quis trazer aqui um artigo que foi publicado em 2015, né, sobre teorias, modelos e frameworks. Bom, então, primeiro, o que seriam as teorias? Elas tentam explicar os mecanismos causais de uma implementação. Já os modelos, né, em ciência da implementação, são usados para descrever ou orientar o processo de pegar a ciência e trazer para a prática. E os frameworks, ele tem o propósito de descrever, apontando os fatores que acreditava-se ou que descobriu que influenciam os desfechos de implementação. De maneira geral, elas são... por que elas são importantes, né? Porque via-se que sem embasamento teórico ficava se gastando muito dinheiro, então a gente não tinha um guia, né? E aí era uma tentativa cara, né? De tentar implementar uma coisa, não ter sucesso, porque a gente não tinha muita confiança do que a gente estava fazendo. E aí isso também dificultava a replicação da implementação dessas ferramentas, dessas tecnologias em outros contextos, né? E aqui, como eu comentei, tem uma sobreposição sobre essas categorias. Então, em alguns estudos, vocês podem ver que algumas ferramentas foram utilizadas como embasamento teórico, outras como um modelo de processo, por exemplo. De maneira geral, essas abordagens teóricas têm três objetivos, que é descrever ou orientar um processo, né, compreender ou explicar a influência nos resultados de implementação e avaliar o processo de implementação. E essas abordagens, elas podem ser classificadas em 5 categorias, que seriam os modelos de processo, as estruturas determinantes, as teorias clássicas, as teorias de implementação e as estruturas de avaliação, né? Então, a gente pode ver, geralmente, uma sobreposição. Ali, quem descreve, geralmente, o processo são os modelos de processos. A gente pode ver que existe uma sobreposição entre as estruturas determinantes, as teorias clássicas e as teorias de implementação, né? E as estruturas de avaliação, geralmente, ficam ali um pouquinho mais separadas. Bom, quanto aos modelos de processo, eles são utilizados para descrever, orientar esse processo, né, de pegar a ciência e levar para a prática. Então, eles são ferramentas que, de maneira geral, auxiliam no planejamento e na execução para implementar uma intervenção ou uma inovação. E aqui, nós temos diversas ferramentas ou modelos, né? Então, a gente tem o Iowa Model, Tawa Model, e um que já é traduzido e adaptado para o português brasileiro é o Impress, tá? E ele tem um guia de mais ou menos 52 páginas para dar um planejamento e é um guia para execução das pesquisas e implementação. Aqui, esse Impress, então, ele ajuda os pesquisadores a traçarem um caminho e os métodos para as pesquisas de implementação. Ele foi desenvolvido baseado em evidências e também depois por uma revisão por especialistas. Ele tem 10 domínios que devem ser considerados para o delineamento de pesquisas de implementação na área da saúde. Ou então, os 10 domínios são categorias da pesquisa de implementação, teorias de estruturas ou modelos de implementação, determinantes de implementação, estratégias de implementação, desfechos relativos aos serviços, os próprios desfechos de implementação, consequências não intencional da implementação, a avaliação econômica, envolvimento e engajamento das partes interessadas e dos usuários. Então, dentro desse Impress, a gente tem as teorias também, estruturas, eles dão as definições dos desfechos de implementação, eles dão ferramentas para que a gente possa utilizar. Então, ele é um ótimo ponto de partida ali para a gente, ainda mais que, como ele já é traduzido para o português brasileiro, a gente quebra um pouquinho dessa barreira da língua. E, né, aqui eles trazem o porquê
utilizaram o Impress, então. Ele dá um passo a passo para as pesquisas de implementação, ele auxilia na seleção das teorias, ou frameworks, ou modelos, ele auxilia no entendimento das barreiras e facilitadores, auxilia a desenvolver estratégias para otimizar a adoção, a sustentabilidade, auxilia a identificar os despejos mais adequados. Por exemplo, no Running Tree a gente não viu a sustentabilidade, né? Porque foi um financiamento temporário, então ele tinha uma sustentabilidade limitada de 4 anos, então a gente não estava testando em um outro sistema. Por exemplo, é o caso do educador, que eles estão testando dentro do SUS. Então, ele tem potencial de ser mantido ao longo do tempo, tá? E também ele auxilia o Impress a engajar as partes interessadas, usuários e a comunidade. Então, um outro modelo teórico são as estruturas determinantes, tá? Que elas têm por objetivo entender ou explicar as influências nos desfechos de implementação e também tentar entender, né, quais são os facilitadores e barreiras e como eles interagem entre si. Bom, e aqui a gente tem diversos frameworks também, a gente tem o Paris, o Ecological Framework, o Conceptual Framework, e um dos mais utilizados é o CIFRE Framework. Rafa e Ken, se eu estiver aí passando do meu tempo, vocês, por favor, me cortem, tá? Pode ficar tranquilo. Beleza. E aqui, o CIFRE, eu trouxe ele como exemplo também, porque ele já foi traduzido e adaptado para o português, tá? E qual que é a intenção dele, então? É fornecer uma estrutura de abordagem e multinível para pegar a ciência e colocar no mundo real, unificando algumas teorias e utilizando teorias de implementação já publicadas, né? Ele pode ser usado para orientar a avaliação também, né? E construir a base de conhecimento de implementação em vários níveis, então, tanto organizacional quanto individual. O CIFIR ele é baseado em 37 construtos organizados em 5 domínios principais, que seriam as características da intervenção, onde ele pode avaliar a adaptabilidade e a qualidade da evidência, a configuração externa, que seria, por exemplo, as necessidades e recursos ou políticas e recursos, a configuração interna, que é avaliada por 12 construtos, né, como estrutura, cultura e engajamento, as características dos indivíduos ou participantes envolvidos, que aí seriam, nesse caso aqui, os pacientes, né? Então, o conhecimento e as crenças sobre determinada intervenção, a autoeficácia deles para intervir com aquela intervenção, e o processo de implementação, que seria o planejamento, o engajamento, a execução e a avaliação. Bom, seguindo aqui, então, a gente tem os modelos de processos, as estruturas determinantes, as teorias clássicas. Aqui no terceiro ponto, as teorias clássicas, elas são teorias que podem vir da psicologia, sociologia ou teorias organizacionais, que elas meio que flertam com a ciência da implementação, né? Porque antes a gente não tinha teorias próprias da ciência da implementação e elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E elas tentam compreender ou explicar todo esse aspecto de implementação. E aí a gente tem diversas teorias, né? Teoria da difusão, teoria organizacional, o Theory of Planned Behavior, que é um dos que a gente vem utilizando bastante na área da saúde. Porque acho que a gente também está vindo um pouco entender a importância do comportamento, né? E ela é uma teoria que ajuda bastante a gente nisso, que seria a teoria do comportamento planejado. Ela sugere, né, que as nossas intenções, elas são influenciadas por 3 princípios, que seria a atitude em relação a promover um comportamento, que seria o quão positivo ou negativo é a nossa visão sobre adotar um comportamento em si, as normas subjetivas, que seriam as expectativas sociais que sentimos em relação a um comportamento, e o controle comportamental percebido, que é a nossa crença sobre a capacidade de realizar determinado comportamento. Aqui, então, depois que a gente viu a necessidade de desenvolver teorias de implementação, elas foram, então, muitas vezes adaptadas
né, de teorias de outras áreas já existentes, para tentar também compreender ou explicar os aspectos de implementação. E aí a gente tem também diversas teorias, tá? A teoria de prontidão organizacional para mudança, ela já foi traduzida e adaptada para o português brasileiro, tá? Foi publicada em 2023, então ela é uma teoria que vem sendo um pouco mais disseminada aqui no Brasil. Bom, e por fim, a gente tem as estruturas de avaliação, que ela vai avaliar, então, o aspecto do processo de implementação e determinar se foi implementado com sucesso ou não. E aí nós temos o REIN Framework, o Process, uma ferramenta que é Based Practice Implementation Scale e a escala de barreiras, por exemplo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o REIN, né? O REIN, ele também foi traduzido e adaptado para o português brasileiro, e ele foi originalmente desenvolvido como uma estrutura para reportar os resultados em implementação. Mas, recentemente, ele vem sendo usado para traduzir a pesquisa em prática no mundo real, e também ele pode ser utilizado para planejar, a priori, como que a gente vai implementar isso. Ele tem, de maneira geral, hoje o objetivo dele, então, é incentivar os planejadores de programas e avaliadores, financiadores e formuladores de pesquisa a prestar atenção, né, ao avaliar, a ver a validade externa e poder melhorar a adoção, a sustentação e a implementação das evidências que já são comprovadamente eficazes. O REIN, ele é composto por 5 dimensões, que seria o alcance, a efetividade, a adoção, a implementação e a manutenção, que é análogo à sustentabilidade que a gente falou lá atrás. O reach, que é o alcance, é o número absoluto de indivíduos que estão dispostos a participar de determinada intervenção. Então, nós temos um número de pessoas e quantas pessoas nós conseguimos atingir com esse programa. A efetividade ou eficácia, que é o impacto de uma intervenção, né, em desfechos, e os impactos negativos também, ou qualidade de vida. A adoção, que é o número ou proporção, né, dos cenários ou agentes da intervenção que podem entregar ou receber aquela intervenção ou inovação, que estão dispostos a participar dela. A gente tem a implementação, que eles trazem aqui como uma fidelidade, né? Que é a fidelidade com que aquela intervenção ela foi implementada como idealizada inicialmente. Isso no nível mais organizacional e no nível individual refere-se ao uso daquela estratégia ou intervenção pelos pacientes. E a manutenção, que é a extensão em que esse programa, né, ou intervenção ou tecnologia, ele foi institucionalizado no nível ou cenário que ele foi implementado. Bom, então, o REIN aqui ele é uma ferramenta que ela foi desenvolvida lá em 1999 e ela tem até um website bastante legal. Eu trouxe aqui um videozinho para vocês desse website. Opa, eu acho que já está rodando aqui, né? Aqui. E ele tem ali as publicações recentes relacionadas ao REIN. Ele tem uma ferramenta de como planejar o seu estudo de implementação baseado nesses construtos do REIN. Você entra lá e aí tem os campos, né? Então você pode já ir descrevendo as suas ideias ali naquele primeiro momento para tentar atingir ou avaliar aqueles desfechos, né? Ele tem também, até quando você quer dar uma aula só de REIN, ele já tem um modelo de apresentação que você pode utilizar, né, para aplicar isso. Eles têm também hoje algumas outras ferramentas para auxiliar mais nesse quesito de sustentabilidade da implementação de ferramentas ou tecnologias. Eu trouxe ele aqui porque ele é o mais falado hoje em dia. Eu não sei se é porque na área de esportiva a gente usa bastante ele, né? E ele vem sendo bastante utilizado nos últimos anos. Então, aqui, relacionado às teorias, modelos e frameworks, a gente falou de modelos de processo e a gente exemplificou com o Impress, né?
A gente falou de estruturas determinantes, que a gente comentou sobre o CIFIR, mas às vezes ela também é uma ferramenta utilizada ali para avaliação de processos ou utilizada em conjunto. A gente falou sobre as teorias clássicas e a gente deu o exemplo da teoria de comportamento planejado. A gente trouxe também as teorias de implementação e a gente deu o exemplo da prontidão organizacional multinível. E a gente falou de uma estrutura de avaliação e a gente citou aqui como exemplo o React Framework. Bom, acho que era isso aqui que eu tinha. Por fim, aqui, montando essa aula, eu descobri esse website, tá? Onde eles têm eles falam sobre os modelos, as teorias, os frameworks, e também eles dão dica de como a gente pode integrar no desenvolvimento dos nossos programas ou intervenção esses modelos e frameworks. Então, aqui, achei ele bem interessante e pode ser uma ferramenta para a gente também começar a mapear esse caminho na ciência da disseminação e implementação, tá? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que tenha clareado um pouquinho do que são os despejos e implementação e dado aqui algumas ferramentas para iniciar um ponto de partida nessa jornada aí, que eu também sou iniciante, mas tenho aprendido muito nesses últimos 4 anos aqui. Então, obrigada, pessoal. Muito legal, Pamela. Eu tô até agora meio que digerindo tudo isso. É muita informação e é muita coisa boa. Tem tanta coisa que eu achei que eu conhecia que eu não conheço nem metade. Muito bom. Acho que a Gi quer falar um pouquinho. Eu sempre quero, né? Parabéns pela aula. Eu acho que essa aula tinha que ser dividida, acho que umas 3 aulas, né? E repetir várias vezes, né? A gente fala de avaliação econômica, a gente dá o conteúdo e as pessoas estudam 3, 4 vezes, né, Cris? E não entra, eu acho que para mim, implementação é isso, né? É muita coisa, né? Então, isso torna complexo. Eu só queria que você compartilhasse esses artigos com a gente, tipo, os websites, porque eu acho que a grande dificuldade hoje minha até, é escrever do zero, né? Então, a gente fez isso em avaliação econômica no meu doutorado, eu me aventuro, né, na implementação, e eu ainda preciso ter os artigos do lado para saber onde que se encaixa cada variável, cada desfecho, e ainda eu tenho dúvida, né? Então, ai, será que isso é aceitabilidade? Será que isso é adoção? Não sei, e ainda há uma discussão, né? A gente teve uma banca da minha aluna com um estudo de implementação, que aí ficou eu, o Rafael e o Bruno discutindo qual o desfecho real era aquele dentro da implementação, e, na verdade, a gente não chegou a uma conclusão. Então, acho que essa aula, eu acho que eu deveria assistir várias vezes, né? Então, fica gravado, acho que um mês, assistir todo dia ainda não era o suficiente, mas eu acho que vale a reflexão, né? Porque é uma coisa que é relevante, né? A gente incluir dentro dos estudos agora, mesmo que quando eu terminei o doutorado, a gente pensava, né? Agora nenhum estudo, nenhum ensaio clínico tem que ficar sem avaliação econômica. E aí, depois do Luiz e do Bruno, agora é outro pensamento, né? Nenhum estudo deveria ser iniciado, talvez agora, sem desfechos de implementação, né? Então, mesmo que seja um híbrido um, né? A Marina já está super avançada aí, mas a gente começar a pensar, né, nisso e até mesmo conduzir os pilotos antes de conduzir estudo real, né? Bom, então era isso. Eu queria que você compartilhasse aí seu material com a gente. Eu acho que todo mundo que tem e-mail aqui, eu acho que tem interesse também, acho que não só eu, para estudar mais e ter isso do lado, né, quando for escrever alguma coisa ou quando estiver lendo, né, porque a gente fala de conduzir, né, mas o clínico tem que ler e entender também, né, o que cada desfecho representa. Eu acho que isso é importante. E, e a construção dos frameworks são
super complexos, né? Então, eu acho que o desfecho é complexo, mas tudo bem, mas a construção dos modelos, eu acho que é o que ainda eu tenho bastante dificuldade, né? O que não é ruim, né? Porque a gente não conduz pesquisa sozinho, né? Então a gente sempre vai atrás do Bruno e do Luiz, né? Até a gente saber fazer sozinho, a gente vai atrás dos colegas, né? Então, é... enfim, muito obrigada aí pela apresentação. Não, obrigada, Gi. Para mim foi um super aprendizado aqui falar sobre implementação e desfechos, assim, porque eu acho que para mim funciona muito bem quando eu vou dar aula de uma coisa, parece que eu aprendo muito mais, né, ao montar essa aula, porque aí você se joga naquele tema e parece que algumas coisas vão ficando mais claras, mas também você vai descobrindo um outro mundo à parte, né? Então eu sabia, conhecia algumas teorias e modelos, mas existem, assim, tem estudos que fazem revisão sistemática com mais de 100 modelos diferentes. E aí você fala, por onde eu começo então, né? O que eu faço com esse tanto de informação? Então, ter esse ciclo de palestras aqui está sendo excelente para mim. E que bom que eu pude contribuir aqui e tentar mostrar um pouquinho que existe um caminho, que existem várias opções, mas que tem algum lugar para onde a gente pode começar, né? Então, eu quis trazer aqui um pouquinho disso que eu sei ou que eu venho aprendendo com o Luiz e com o Bruno, né, que são aí grandes parceiros meus de pesquisa, né? Então, tudo que eu venho aprendendo no mundo da implementação tem total influência, tanto do Bruno como do Luiz. O Bruno foi meio que um orientador aí, e é meio que um orientador, ou um amigo, digamos assim, que eu compartilho bastante coisa com ele, ele compartilha bastante conhecimento comigo. Então, obrigada. E eu compartilho também a apresentação, eu posso mando os links para vocês, os artigos que eu usei aqui, mando sim. Você sabe que Opa, você me deu uma ideia? A gente escreveu a minha masterclass de avaliação econômica para físio porque a gente sabia da dificuldade que era. E agora você falando isso me deu a ideia de fazer uma masterclass sobre ciência da implementação na fisioterapia. Então, direcionar quais são os melhores frameworks que podem ser utilizados, quais são os desfechos que deveriam ser avaliados, né? E acho que a Marina aí, dando mais Por trabalho, favor, faz isso. pegar esse grupo que a gente tem, né? E de alunos e professores e talvez construir alguma coisa, chamar alguém de fora que é da, né? Aí, ó, Kendi, quem vocês forem chamar para o segundo semestre já poderia entrar e aí já é mais um objetivo específico para a FAPESP dar dinheiro para trazer o gringo para cá, tá? legal, Ti. Opa, deixa eu avisar. Vou fazer o seguinte, para não você ficar cheio de e-mails da galera pedindo os artigos e tudo mais, eu posso concentrar isso em mim. Então você manda para mim, e aí, como eu já tenho a lista do pessoal que está preenchendo o Forms, eu vou distribuir para a galera toda que preencheu o Forms, uma lista com os artigos e com os Não, links que você passar, perfeito, tá bom? perfeito. E aí você só manda uma vez, Uma vez, fechou. Mas aí beleza? também, eu coloquei meu e-mail no chat, mas também quem quiser trocar uma ideia comigo, eu falo que eu sou muito melhor de e-mail do que rede social, Instagram, e até o WhatsApp, minha família vive brigando comigo por causa disso. Então, o e-mail eu acho que é o melhor caminho até para conversa comigo. Eu e o Ken somos meio fora aí do mundo das redes. A Não, gente muito fez bom. também o levantamento dos grupos de implementação que estão participando aqui, aí a gente vai enviar o material para vocês tudo de uma vez, Eu tá? acho que a Fulcande tinha pedido para falar um pouquinho do SciPol, né? Então, o Isso. SciPol, ele é um grupo de pesquisa, né, que ele é liderado, coordenado pelo professor Luiz Espanhol, que é meu orientador, é até esquisito falar meu professor, né? Eu vou falar professora Gisela, mas liderado pelo Luiz. E aí a gente tem alguns encontros semanais, né, que a gente chamou de Journal Club, né, onde a gente discute alguns artigos ou material mais teórico, por exemplo, um livro. Então, a gente leu o livro, né, em reuniões. Então, durante um ano e meio, a gente vai lendo um livro mais teórico. Foi, por exemplo, o primeiro foi Sports Injury Research. Então, nosso grupo, ele fala muito sobre epidemiologia, lesão, prevenção na área de um esporte de maneira geral, né? Muitas pesquisas são feitas na área de corrida, mas tem estudos no futebol, no tênis, ou outros esportes também. Na discussão de artigo, a gente geralmente a gente tenta fazer por modalidade, né?
No ano passado, a gente foi pegando modalidades específicas, então, corrida, e aí falava sobre epidemiologia, fatores de risco, prevenção e tratamento. Então, uma coisa assim mais didática no sentido de conteúdo e de pegar ali o que acontece relacionado às lesões e talvez como preveni-las, os fatores de risco. Esse ano a gente tentou mudar um pouquinho a estratégia que a gente está utilizando, que a gente viu que a gente estava lendo muito revisão sistemática, né? Que aí sumarizava os achados e aí ficava mais fácil de ler evidência em vez de ler diversos artigos. Mas a gente quis explorar um pouquinho mais outros aspectos, como uma parte mais qualitativa, ver as percepções. Então, ontem a gente teve a reunião também, e aí a gente falou um pouquinho sobre estudo qualitativo das percepções de dançarinos, né? Sobre lesão e sobre prevenção. Que aí a ideia é meio que a gente aprender os delineamentos de estudo também, as ferramentas para avaliar esses estudos, né? E também tirar ali algumas reflexões sobre novos gaps, novas perguntas de pesquisa que a gente pode vir a ter, ou como grupo, ou a gente simplesmente deixa lá no ar e fala, ó, pessoal, isso aqui a gente ainda não sabe muito bem, quem tiver interesse, talvez seja legal conduzir, né? Então, quem quiser participar, a gente posta sempre lá no Instagram, né? Qual que vai ser a próxima reunião. Semana que vem a gente vai ter a reunião às 19 horas e vai ser sobre o capítulo 9 do livro The Book of Why, né? Ele é um livro sobre inferência causal, ele é um pouco mais difícil de ler, ele é um pouco denso, mas todas as reuniões do Cycle, eles ficam gravadas lá no YouTube. Então, desde o capítulo 1, a gente tem as gravações lá. Então, talvez ir lendo e vendo os vídeos seja uma boa estratégia. E também, se você não conseguir ler o material, a gente sempre fala que todo mundo é muito bem-vindo, né? Para a gente poder discutir e ali durante a reunião, se vai tendo dúvidas, a gente sempre compartilha lá e conversa bastante sobre diferentes aspectos, tanto mais técnicos quanto aspectos mais clínicos, de experiências e conhecimentos adquiridos ali no dia a dia. Então, às vezes a gente intercala às 19 horas, né? Porque o Luiz Augusto, que é o moderador oficial ali dos livros, ele está na Holanda agora fazendo parte do doutorado dele, então lá tem uma diferença de horário, e quando é artigo, eu que modero, e aí a gente faz às 20 horas para até conciliar ali com outras reuniões, eu às vezes participo lá do grupo da Cris e da Gi, vou lá, vejo um pouquinho da reunião, e aí depois vou para o Journal Club. Então todo mundo é muito, muito bem-vindo, está convidado lá para participar com a gente. Bom, é isso. A gente tem mais perguntas, dúvidas, comentários? Não? Então, Pamela, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. A gente vai falar alguma coisa? Ah, a Cris também. Eu vou- Não, só agradecer mesmo. Foi excelente a aula. Obrigada, Pamela. Obrigada mesmo. Acho que tem perguntas. A Cris? A Cris quer falar? Não, 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 ok. Então podemos encerrar, pessoal. Então é isso. Eu vou encerrar a gravação aqui. Muito Obrigada obrigado aí, a todos pela pessoal. presença. Não esqueçam de responder o forms e obrigado novamente a todo mundo E a presente, a gente está Pamela, a junto Cris. agora, dia 29. Isso, Tem. dia 29, exatamente. A reunião Acho que do dia 31 vai ser dia 29. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rafa e Kendi, aí pelo convite.